Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que sempre vocês estejam aí positivos na casinha de vocês, bebendo água, cuidando da saúde, fazendo atividades diferentes e não esquecendo de estudar ciências, que é bem legal, eu acho, pelo menos. Vocês também acham, eu sei que vocês gostam. Seguinte, a gente vai falar hoje sobre mudanças químicas da matéria. Então, continuando o assunto da semana passada, hoje a gente fala das mudanças químicas. Uhul, finalmente! A gente falou bastante das mudanças físicas. Vamos lá, então. Seguinte. Opa, meus slides. Cadê? É o seguinte. Para toda reação química, vai chamar os ingredientes de reagentes, tá? Eu sei que o nome é novo para vocês, mas vamos com calma. Então, por exemplo, numa transformação dos ingredientes que eu tenho aqui em bolo, então, farinha, água, ovo, manteiga, fermento, açúcar, em bolo, que é uma transformação química, porque é incontestável que é irreversível, ou alguém já conseguiu tirar farinha, açúcar, ovo do bolo pronto. Não tem como. Depois que você já misturou tudo, levou ao forno, não tem como, é irreversível. Então, é uma transformação química. Então, lá no joguinho das nossas tampinhas coloridinhas, a gente trocaria as moléculas, porque a gente está formando outros tipos de matéria, certo? Sempre a gente vai resgatar alguma coisa que a gente fez ao vivo, juntos na aula física, enquanto a gente estiver de quarentena, combinado? Então, não apaguem a memória de vocês com relação às nossas aulas passadas, hein? Eu preciso dela. Tá, beleza. Então é isso. A gente tem aqui uma transformação química, quando a gente está preparando um bolo com fome. E a gente chama os ingredientes de qualquer reação, qualquer transformação química de reagentes, tá? Depois, quando a gente tem o produto pronto, o prato que a gente tá, que é esse maravilhoso, delicioso, deve estar, pelo menos, tá com uma cara boa. Bolo de cenoura, eu chamo de produto. É o que eu tenho depois da reação química, é o que eu tenho depois da transformação química, tá? Então, em uma reação química, eu coloco reagentes, tá? Somados. Normalmente a representação, a gente vai ver, tá? Algumas. Mas normalmente a gente representa com uma flechinha o que os reagentes se tornaram. O produto vem depois da flechinha, tá bom? Então, inicialmente, a gente precisava entender isso. Agora, quais são as evidências de que houve uma mudança química? Bom, seguinte, quem tiver irmãozinho mais novo, priminho, enfim, criança em casa mais nova, de repente até pode fazer um teste. Por exemplo, e cuidado com esse teste, tá? Tomem cuidado com o que eu vou falar agora. Por exemplo, tá? Sem desperdícios, se sem querer mofou lá um pãozinho Puma em casa. Olha, eu falando marca, nem tô recebendo publi. Mofou um pão de forma em casa, e aí ele fica com essa carinha aqui, esse aspecto. Manchas esbranquiçadas, até mesmo meio esverdeadas, azuladas no centro, enfim. E eu pessoalmente, e eu apoio vocês a não comerem se vocês virem que o pão tá assim. E isso tudo a gente vê pela mudança de cor, que houve ali uma mudança, houve
pão que eu conheço, que faz bem, que me dá energia, que me alimenta. Houve uma transformação. E até crianças menorzinhas, por exemplo, de 5, 6 anos, elas já, se elas veem alguma coisa assim estranha, opa, pera, não tá com uma cara apetitosa, elas estranham. Ainda bem, a seleção natural atuou direitinho aí. A gente tem esse instinto de nos proteger contra algo que pode fazer a gente passar mal. Então a gente estranha essa coloração. Chama muito nossa atenção essas cores mais fortes na natureza. Lá no tempo do homem das cavernas, em que muitos dos alimentos eram coletados diretamente da natureza, a cor e a mudança de cor de um fruto que já conhece, elas eram evidências fortíssimas sobre a qualidade e composição daquele alimento. A gente se baseou muito nisso. Nós, eu digo, humanidade, tá? Então é isso. Aqui aconteceu uma transformação irreversível, uma mudança química que eu vou finalizar a aula falando dessa especificamente que ocorreu aqui no pãozinho. Spoiler, decomposição, tá? Existem micro-organismos que aproveitam dessa matéria orgânica, desse alimento aí, e também de um ambiente propício para sua proliferação, que é um ambiente de sombra, com umidade, ou seja, totalmente o lugar errado para guardar um pãozinho, para se proliferarem e aproveitarem e se alimentarem desse pãozinho, que são, por exemplo, os bolores, os depositores, os fungos. Então, a gente tem aí uma biodiversidade que vai se aproveitar disso. Ok. Bom, outra imagem que eu tenho aqui é esse prego enferrujado. Também não precisa ser nenhum especialista para olhar para esse prego. Quem já viu um prego sabe que ele não está normal, né? Não é assim que a gente compra ele na loja. Por exemplo, a gente compra ele bem mais brilhante, uniforme, ocorreu alguma coisa aí. Então, a gente pode dizer que ocorreu uma mudança, uma transformação, uma reação química pela mudança de coloração, que é a formação da ferrugem, pelo contato com o ambiente, pela oxidação da matéria que formava esse prego, tá? Que já agora não é a mesma, formou um outro tipo de molécula aqui, tá bom? Seguindo, outra evidência fortíssima de que houve uma reação, uma transformação química, é a formação de gases, tá? Então, eu sempre passo algumas mini tarefas assim nas minhas videoaulas para vocês, mais como sugestão, tá? Mas a mini tarefa, então, dessa semana, sugestão, tá? É vocês prepararem um bolinho vocês, com a ajuda da família de vocês, e na hora que for deixar a massa crua aqui, tá? Descansar, a gente chama assim, né? Descansar a massa para ela poder crescer, a gente vai observar, depois de um tempo, que ela realmente aumentou de tamanho, ocupou mais espaço, ela então cresceu, mas o que aconteceu foi a formação de gases no interior dessa massa. A formação bolhas mesmo, armazenando gases, produto também são dos micro-organismos presentes no fermento biológico que a gente pode usar como reagente dessa massa para fazer esse bolinho crescer, essa massa de bolinho crescer. Então, para eles está tudo lindo, está tudo ótimo. Eles não precisam especificamente de oxigênio para se manterem vivos. Dentro da massa vai ser pobríssimo em oxigênio,
Mas para esses micro-organismos, eles têm o alimento e aí eles vão realizar processos, reações químicas que liberam CO2, dióxido de carbono, o mesmo gás que a gente expira na nossa respiração. Legal? É isso que faz a B. Se não colocar o fermento, ela não cresce, não é essa a relação? Esses micro-organismos estão no fermento, tá? Isso é ótimo, adoro um bolo, vocês já perceberam, mas pode ocorrer a formação de gases em outros alimentos e prejudicar a qualidade desses alimentos para nossa dieta, nossa alimentação. Então, dica para mamãe, papai e família toda. Como saber que um ovo está estragado antes de quebrá-lo? Já pensou, você separa bonitinho numa tigela ali, queijinho, ervilha, temperos, você começa a misturar tudo que você está preparando ali, um omeletão, um omelete. Aí a última coisa que você coloca são os ovos. Quebrou o ovo em cima dessa mistura toda de ingredientes e vem aquele cheiro de ovo podre. Nossa, estragou tudo. Perdeu tudo que tinha lá na sua mistura. Que dó. Não façam isso, não façam isso. A gente não pode desperdiçar. Então, a gente testa o ovo antes de quebrar ele em cima de outros alimentos. Como que a gente pode testar? Uma vasilha que você consiga colocar a água. O ideal é que ela seja transparente. E o ovo, você vai colocar o ovo dentro da água. Ele deve afundar, porque ele tem densidade para afundar, densidade maior que a água. A gente já viu um pouquinho dessa brincadeira do boia ou não boia, boia ou afunda. A gente falou de densidade. O normal, o esperado, é afundar. Se ele boiar, tá estragado. Descarta, não usa esse ovo, tá? Por quê? Se ele boiar é porque a densidade dele diminuiu, ele tá mais levinho. Então ele tem gases dentro dele. E gases da ação de micro-organismos, bactérias que podem ter se desenvolvido lá dentro e que podem ser tóxicas e que podem causar uma bela de uma diarreia em vocês, assim, ou até infecções alimentares até mais sérias, assim, isso é um problema sério. O que eu tô contando aqui para vocês é um jeito de prevenir um problema sério, tá legal? Então a gente tem esse caso com os ovos. Se boiar, não usa, tá? Avisa todo mundo em casa aí.